Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. Tudo certo? Queridos amigos, muito boa noite para todos. Prazer estarmos aqui mais uma vez, entre amigos, nesse friozinho gostoso de Teresópolis, né? Que coisa maravilhosa para a gente. Então, vamos, como sempre, ler uma página para a gente se preparar para o estudo, né? Nosso querido amigo Ramon Pedrosa já está aqui conosco para nos compartilhar seus conhecimentos. Então, vamos começar para a gente se preparar para isso. Então, peguei o livro ali, Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, biografia de Chico Xavier, vamos abrir ao acaso, e é a página número 49, União Fraternal. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É Paulo, uma epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 3º. À frente de teus olhos, 1000 caminhos se descerram, cada vez que te lembras de fixar a vanguarda distante. São milhões de sendas que marginam a tua. Não ouvides a estrada que te é própria e avança, destemeroso. Estimarias talvez que todas as rotas se subordinassem à tua e reportas-te à união, como se os demais viajores da vida devessem gravitar ao redor de teus passos. Une-te aos outros, sem exigir que os outros se unam a ti. Procura o que seja útil e belo, santo e sublime e segue adiante. A nascente busca o regato procura o rio e o rio liga-se ao mar. Não nos esqueçamos de que a unidade espiritual é serviço básico da paz. Observas o irmão que se devota às crianças? Reparas o companheiro que se dispôs a ajudar os doentes? Identificas o cuidado daquele que se fez o amigo dos velhos e dos jovens? Assinalas o esforço de quem se consagrou ao aprimoramento do solo ou à educação dos animais? Aprecias o serviço daqueles que se converteu em doutrinador na extensão do bem? Honra a cada um deles com o teu gesto de compreensão e serenidade, convencido de que só pelas raízes do entendimento pode sustentar-se a árvore da união fraterna, que todos ambicionamos, robusta e farta. Não admitas que os outros estejam enxergando a vida através de teus olhos. A evolução é escada infinita. Cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau em que se coloca. Bonita frase. Aproxima-se de cada servidor do bem, oferecendo-lhe o melhor que puderes, e ele te responderá com a tua melhor parte. A guerra é sempre o fruto venenoso da violência. A contenda estéril é resultado da imposição. A união fraternal é o sonho sublime da alma humana. Entretanto,
não se realizará sem que nos respeitemos uns aos outros, cultivando a harmonia em face do ambiente que fomos chamados a servir. Somente alcançaremos semelhante realização, abre aspas, procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Fecha aspas. Vamos então, amigos, elevando os nossos pensamentos nesse momento, pensando nessa união fraternal dos povos, das casas, das residências. Senhor Jesus, aqui estamos, chamados que fomos, convidados ao banquete de luz na noite de hoje. É bem verdade, querido amigo, ainda trouxemos nossas imperfeições, nossas dificuldades para lidar com o próximo, com os nossos irmãos de caminhada. É bem verdade, como Emmanuel nos alerta, ainda colocamos-nos como centro gravitacional de tudo que ocorre ao nosso redor. Ajuda-nos, Senhor, a colocar Deus, nosso Pai, no centro de nossas vidas. Ajuda-nos a enxergar a vida com a beleza que ela requer, dádiva de termos mais um dia para viver. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar no outro aquilo que traz de melhor, aproveitando para aprender com as diferenças. Na noite de hoje, te rogamos, envolve o nosso amigo Ramon, para que ele possa nos trazer a sua palavra, fruto dos seus estudos, mas, sobretudo, ajuda-nos, Senhor, para que não sejam palavras estéreis, e sim, fontes de reflexão e transformação em nossas vidas. Por isso, querido Mestre, te rogamos, fica conosco e abençoa-nos agora e sempre, que assim seja. Ramon Pedrosa, por favor. Boa noite. Testando o microfone ainda. Tá. Boa noite. Quando a Márcia pediu o tema, é sempre uma novela para ela. Eu peço sempre desculpas públicas. Demoro muito para responder. E aí acabei mandando o tema Zona de Conforto, a Prisão do Invisível. Foi bacana. Só que eu fiquei assim, a gente sempre tem um preconceito com zona de conforto. Não é um preconceito, já é um conteúdo. Todo coach de comportamento já falou que a gente precisa sair da zona de conforto, que a gente precisa ir atrás dos nossos sonhos, sair da acomodação, fazer mais, trabalhar mais, buscar mais coisas. Então, e aí, são sempre conteúdos geralmente relacionados basicamente a uma vida ordinária, uma vida material. E aí a gente vai... Eu estou trazendo isso agora nesse início porque não é disso que a gente vai falar. Vamos falar de uma outra dimensão dessa questão de zona de conforto. Eu lembro sempre, porque isso é tão forte, eu trabalho com consultoria, e aí essa visão, né, tem que fazer mais, e aí era uma empresa que tinha enfermeiros que cuidavam de idosos em home care. E a gente estava, sei lá, mapeando competências para aqueles futuros contratados daquela empresa, e os dois donos da empresa eram jovens empreendedores, ousados, arriscavam, ou seja, empreendiam, né? E em determinado momento eu falei assim, eu queria que os meus funcionários tivessem a nossa visão de mundo, fossem audaciosos, fossem corajosos. Se eu tenho uma enfermeira que vai precisar fazer uma punção ou pegar uma veia de uma idosa,
Tem certeza que você quer que essa pessoa seja audaciosa ou você quer uma pessoa conservadora? Ele me olhou assim, não, cara, uma pessoa conservadora. Eu falei assim, é isso. Para determinados momentos da vida, precisamos ter determinados comportamentos, determinadas condutas. Para outros momentos ou outras posturas, a gente precisa ter, na verdade, a gente precisa ter equilíbrio. A gente precisa ter, o que a gente vai ver aqui, é entender o nosso papel. E antes de entender, para entender o nosso papel, eu preciso entender o meu papel. Eu falo o nosso no coletivo, mas o foco de hoje é que eu consiga entender, consiga avançar um pouco nesse processo de me conhecer. Para que eu pare de falar de nós, para que eu pare de falar do outro, que eu passe a falar de mim, sobre, como a página falou belíssimamente, dos meus esforços para construir a paz, que é o lugar mais difícil. Porque se não existe um lugar de conforto, é a paz. A paz é o objetivo, é o lugar de conforto. Mas o caminho para chegar na paz é um lugar que não é nada confortável. Mas aqueles que estão, belicamente, disputando os espaços, estão nas suas zonas de conforto. E aí, de onde que a gente vai tirar? A gente vai tirar esse estudo do tema da página O Caçador Providencial. É uma pequena parábola, uma historinha muito bonitinha, muito curtinha, que está em Contos e Apólogos, capítulo 9. É uma psicografia de Humberto de Campos e psicografada por Chico Xavier. E aí conta Humberto de Campos que eles estavam lá ouvindo um seminário de um mestre hindu. Conversávamos sobre o sofrimento e a sua importância. O orientador hindu compartilhou então uma história profunda, ilustrando como a dor pode levar à libertação espiritual e à evolução da alma. E aí ele descreve. Certa feita, o anjo da libertação desceu do paraíso, pousando suavemente em um cômoro verdejante à beira do mar, trazendo consigo uma mensagem de esperança e transformação espiritual para os seres vivos. E ele encontrou 4 criaturas: elgo, o abutre, a tartaruga, a borboleta. Então, o Senhor mandou o seu anjo da libertação para falar às criaturas. Apareceu essa pequena assembleia. Reconhecendo que era a assembleia de que podia se dispor para a revelação que trazia, o iluminado peregrino começou ali mesmo a exalçar as virtudes do alto, convidando-os à vida superior. Com frases convincentes, ele esclareceu que o melro, indado aos cismos de luz, transformar-se-ia num pombo alvo. Que o abutre seria metaformoseado numa ave celestial. Que a tartaruga receberia nova forma, suave e leve, em que lhe seriam possíveis planar na imensidão azul, e a borboleta converter-se-ia em estrela luminescente. Então, o mensageiro faz o convite de iluminação, convite de transformação. Convite que Jesus fez para todos nós, de maneiras talvez menos direta, mas de maneira mais objetiva, mais direta. E aí, o melro, anjo bom, escusai-me, um ninho espera-me no arvoredo. Meus filhotes não me entenderiam a ausência. Vamos para a atividade na casa espírita, no domingo? É fantástico. Vamos segunda. Eu acho que domingo é o dia de ficar com a família. Já faz atividades
sempre, corriqueiramente, domingo é dia de ficar em casa. Mas se não faz, por que um dia a gente não possa fazer? Vamos fazer um dia um seminário para tratar temas da evangelização e a gente trocar experiências, mas se for no horário da evangelização, a gente não aceita aprender coisas novas ou diferentes, porque a gente está no horário das atividades corriqueiras pelas quais a gente. O abutre confessou em tom enigmático: comovente é a vossa descrição do plano divino. Entretanto, possuo os interesses valiosos no mundo. Preciso voar. E partiu batendo as asas a fim de arrojar-se sobre a carniça próxima. A tartaruga moveu-se lentamente e explicou: quisera seguir-vos, abandonando o cárcere sobre o qual me arrasto no solo. Contudo, tenho os meus ovos na praia. Regressou pachorrenta à habitação que lhe era própria. E a borboleta, que é o símbolo da transformação, que é o símbolo do que a gente entende como mais delicado, mais puro, aconchegou-se ao pregador da bem-aventurança e disse delicada: Santo, não posso viajar convosco. Moro num tronco florido e meus parentes não me desculpariam a fuga. E tornou a frescura do bosque. Chegou, fez o convite para quem tinha que apareceu, porque os outros nem apareceram. Então a gente não vai julgar esses que apareceram. Os outros não apareceram. Mas eles recusaram pela simples força de manter a vida, coisas como elas são. O anjo, que não podia violentá-los, marchou sozinho para adiante. A borboleta, porém, apenas avançara alguns metros na volta à casa e viu-se defrontada por hábil caçador, que lhe cobiçava as asas brilhantes. Após longa resistência, tentou alcançar a árvore em que residia, mas perseguida, presenciou a morte de algum dos familiares que repousavam. Chorosa, buscou-se refugiar-se em velha furna, sendo facilmente desalojada pelo implacável verdugo. Ensaiou debalde esconder-se entre os velhos barcos esquecidos na areia. Tudo em vão, porque o homem tenaz era astucioso e saberia frustrar-lhe todas as tentativas de defesa, armando-lhe ciladas cada vez mais inquietantes. Quando a pobre vítima se sentia fraquejar, lembrou-se do anjo da libertação e voou-se ao encontro dele. O mensageiro divino recebeu-a contente e, oferecendo-lhe asilo nos próprios braços, garantiu-lhe a salvação. O narrador fez pequena pausa e considerou. O sofrimento é assim como um caçador providencial em nossas experiências. Sem ele, a humanidade não se elevaria à renovação e ao progresso. Quem se acomoda com os planos inferiores dificilmente consegue descortinar a vida mais alta, sem o concurso da dor. Quem se acomoda com os planos inferiores dificilmente consegue descortinar a vida mais alta, sem o concurso da dor. Então, a dor é um mecanismo. Ela não é o único. Ela não precisa ser o caminho. Saibamos, assim, tolerar a aflição e aproveitá-la. Quando a criatura se vê na condição da borboleta aflita, desajustada, aprende a receber na terra o socorro do céu. Então, somos nós. São as nossas naturezas. Por mais que a gente tenha conteúdo, todos nós temos, que são só de cristianismo na humanidade,
Jesus da humanidade são 2000 anos, e a gente sabe que a gente não reencarnou algumas vezes ao longo desse tempo, então a mensagem de Jesus não é uma novidade. Se eu tivesse reencarnado há 2.500 anos atrás e reencarnasse agora, aí eu poderia alegar inocência. Mas não é o que acontece. A gente reencarnou inúmeras vezes ao longo desse processo. Então a gente precisa, sem entender qual é a nossa natureza e por que esse movimento de adiamento ele é tão forte em nós. Quais são os mecanismos que existem dentro de nós que, com o passar da reencarnação, nós vamos refinando, faz com que a gente tenha condição de, ao ser convidado, a gente possa aceitar. Porque o convite é bom. O convite não foi ruim. O convite ia dar trabalho. Tirar a gente da onde? Da zona de conforto. Mas uma zona de conforto que poderia ser manter a vida fazendo as mesmas coisas. Só que o movimento emocional, o movimento mental, a energia gasta nos problemas seriam colocadas de outra coisa. Seriam colocadas de outro jeito. A gente conhece muito as mensagens de Jesus quando ele fala para o jovem pobre, né? O jovem rico, o pobre jovem rico, para largar tudo e segui-lo, que não segue e perde. Então, isso, de certa forma, cria dentro de nós um atavismo de que a gente precisa abandonar tudo para seguir a mensagem de Jesus. Mas quando Joana de Cusa foi dizer para ele que o seguiria, o dever é com Cusa, seu esposo, bravo, maldoso. Seu dever é com a sua família. E seguirá cumprindo seu dever. Então, não necessariamente precisamos abrir mão da vida. Precisamos continuar trabalhando, fazendo as atividades, gostando da música, gostando do futebol, gostando das coisas que a gente gosta. A gente vai refinando o gosto, porque a gente vai amadurecendo, mas precisamos fazer a vida. Mas a importância que a gente coloca nas pequenas coisas é o que faz com que a gente saia da zona de conforto. Eu, apesar de ser simpático e na frente sou até manso, tenho muita raiva. Então, eu rapidamente estouro. Estourar é a minha zona de conforto. Fazer o escândalo na rua eu não faço porque eu tenho constrangimento, então eu não faço. Que é a outra zona de conforto. Então, quando eu preciso me posicionar, eu fico com raiva e não me posiciono. É cômodo. Mas para eu preciso me posicionar com jeito, com educação. Querer massacrar e sem querer atormentar. No ímpeto, é a zona de conforto. Então é deste lugar de zona de conforto que a gente está falando. É na maneira de responder. Estou respondendo como sempre respondo, é zona de conforto. Vou pensar um pouquinho, já estou saindo da zona de conforto. Só que pensar um pouquinho na resposta do trabalho, porque a gente começa a pensar na alternativa A, na alternativa B, na alternativa... O negócio vai. Como a gente é trabalhado, a gente acaba se perdendo no raciocínio e não executando. Natureza. Então, refere-se à essência profunda que orienta pensamentos, sentimentos e razão. Qual é a minha natureza? Eu acabei de contar um pedaço da minha. Revela-se nas atitudes e escolhas que faz diante das situações da vida. Em cada reação humana aparecem forças instintivas e hábitos e níveis de consciência. Se eu tenho uma consciência mais abrangente, eu não deveria cair nas determinadas seladas que eu vou armando, às vezes, para mim mesmo. Esse entendimento é fundamental para o autoconhecimento, pois permite perceber que a evolução moral, psicológica, acontece quando se toma consciência de si mesmo e aprende a harmonizar. Não vou passar nem na frente porque eu vou me irritar. Não vou nem responder agora porque eu vou me irritar, eu vou responder logo porque eu quero me livrar.
consciência. Não vou nem imaginar tal parque nacional no verão, porque vai ter fila, eu vou me irritar. Então, vou fazer outra coisa. Ah, mas eu quero muito. Então, a fila não vai me irritar. Porque eu quero mais o prazer, benefício, do que a tristeza. Não vai me irritar. Não. A gente é atormentado, a gente vai, se irrita, estraga o dia de todo mundo, porque é isso. Zona de conforto. Quer e sem saber o que quer. Queremos sem saber o que queremos. Conhecer a própria natureza é olhar para dentro e reconhecer as próprias tendências, sombras e potenciais. Primeiro passo para a transformação interior. Então a gente pode tentar fazer uma leitura específica sobre a característica dessas personalidades humanas que o autor espiritual trouxe como exemplo e acredito que uma média significativa da maioria de nós. O Melro retrata o espírito acostumado à própria condição. Ah, minha vida é essa, sou assim, sou desse jeito, minha condição é essa, eu faço isso desse jeito, é assim mesmo, não precisa mudar, tudo muito simples. É o indivíduo normal, cumpre o dever. Ele cumpriu, a justificativa foi nobre, ele estava cumprindo o dever. Não questiona sua condição, vive na rotina, tem medo de mudar. Quando recebe a possibilidade de tornar-se um pombo-alvo, símbolo da pureza e espiritualização, ele recusa porque teria que transformar sua natureza interior. Teria que pensar a vida de outro. Representa o tipo do espírito acomodado, que prefere manter sua identidade antiga a crescer. Então, quando eu dou vazão à minha tirania, à minha raiva, o meu rancor, quem está tomando esta decisão é a personalidade do Ramon, mas através das experiências passadas, porque está ali, está ali. Eu fui aquilo durante muito tempo, e muito tempo atrás, e continuo sendo. Então a gente fala publicamente que precisa mudar, as palavras são bonitas e elas fazem efeito. Mas no dia a dia, na hora que eu pego o carro, na hora que eu pego a estrada, na hora que eu pego um molengo na frente, como que funciona? Tenho a paciência necessária com. Mas se o molengo for o meu amigo, eu tolero. Porque eu conheço ali as limitações, como é que vai. Mas se for o meu inimigo, eu vou passar por cima. Estou mantendo, mesmo inconscientemente, eu estou mantendo atitudes e personalidade, uma postura, não necessariamente uma personalidade, uma postura de alguém que já desencarnou. Não existe mais. Que essa personalidade que reencarnou hoje tem a chance de fazer diferente. Mas a zona de conforto faz com que a gente reaja. Por que reage? Por que não raciocina? Eu sempre falo em palestras, eu vou contar as mesmas histórias, é de propósito mesmo, porque eu entendo que a gente... É catequese. Catequese tem que repetir. Uma médium foi perguntar para o benfeitor da atividade dela o que impedia, na visão deles, a ajuda, o que mais impedia eles, os espíritos nobres, de ajudar as pessoas, ajudar os seus tutelados. E eles responderam a falta de capacidade de raciocinar. A burrice. A burrice. Por quê? Porque o indivíduo não concatena determinadas ideias, então ele não consegue colocar opções novas. Ela só está acostumada a reagir e não raciocina sobre isso, ele não vai estar fechado. Aí se ele abre o... Mas se eu responder diferente? Aí ele, opa, dá a ideia. E o exemplo que ele deu não foi nada muito complexo. Tem 2 elevadores. Você está no 2º andar. Tem um elevador no 5º e tem um no 1º. A gente aperta qual botão? Como se o do 5º fosse chegar primeiro do que o que está de baixo. Está no 1º andar diferente. A gente vai. Então a gente vai fazendo, porque todos os elevadores do prédio naquele momento são meus. Porque eu tenho direito a usá-los. Porque eu pago o condomínio, porque aí a gente dá a justificativa que precisa dar. Mas a gente não raciocinando,
faz com que a gente caia e entre nessas ciladas que a gente. O abutre simboliza a consciência presa ao que é negativo ou inferior. Vive em ambientes de morte e decadência. Alimenta-se de podridão e observa o mundo pelo lado sombrio das coisas. A oportunidade de transformar-se numa ave celestial é recusada porque não consegue abandonar o hábito de viver do que é degradado. É a pessoa pessimista, crítica ou envolta a energia dessa. Ah, mas vai ser diferente. Ah, mas vai dar trabalho. Ah, mas não vai ser assim. Ah, mas fulano vai estar lá, nananã, e o outro, porque tá tudo errado, tá tudo feio, vai estar frio, vai estar quente, fala rápido, fala devagar. Ele, mesmo o benfeitor diz que, sabe, que o pessimismo, mas o sarcasmo, a ironia, pessoas sarcásticas e irônicas emitem um fluido tóxico e eliminam barreiras espirituais, corroem. Então, uma pessoa muito boa, mas muito sarcástica, ela não tem proteção espiritual. Porque ela não consegue construir. Porque o tempo todo ela tem, mesmo sendo generosa, mas ela sempre cai nas próprias armadilhas, porque ela vive dentro de um pântano que ela construiu para si mesma. A tartaruga representa o espírito excessivamente preso à segurança. Carrega a casa nas costas para ser protegida e move-se devagar por causa do peso. Então, a gente consegue ver a figura, né? Quando lhe oferecem uma forma mais leve e livre, ela teme perder a proteção. Mas isso quando estiver frio. E se acontecer tal coisa? E representa o espírito dominado pelo medo, pela necessidade de controle. Em muitas camadas, todos nós vamos nos identificando em situações. Não vou arriscar sair da zona de conforto, procurar um emprego maior, melhor. Me acomodo num relacionamento ruim, porque já está ali, já sei como funciona, já moro num apartamento, poderia ser maior ou melhor, no outro bairro, mas a gente vai fazendo determinadas escolhas por medo de mudar, por medo de diferença. E a borboleta, um símbolo de transformação que tem uma beleza efêmera, encanto superficial e vida curta. Poderia tornar-se uma estrela luminosa, vive para sempre. As estrelas, comparando, elas existem desde que existem para a gente. Poderia se tornar uma estrela luminosa, mas prefere continuar brincando entre flores, demonstrando estar presa ao encanto das pequenas coisas. Retrata o espírito dos prazeres passageiros, ao invés de um destino mais amplo, melhor. Então, sai da zona de conforto. Vou sair, vou ver a vida mais leve. Tudo isso precisa ser feito com equilíbrio, com harmonia, com coerência. Precisamos nos desprender das amarras. No trabalho eu estava usando outro dia a figura do cavalo que você amarra numa cadeira de plástico, o cavalo fica preso. Vamos vencer estas amarras. Mas quais critérios usaremos para vencer essas amarras? Tive uma adolescência muito reprimida. Qual é a forma que eu vou ter? Qual é a forma de um espírito equilibrado tem de romper as amarras do controle paternal, por exemplo? Um revoltado a gente sabe. Meu amigo que brincava, que falava, o espírito que falava, não, chega em casa, come arroz queimado, ele é muito rebelde, acontece. É um jeito de extravasar, ou seja, vencer o controle, e aí quando eu sou imaturo, eu vou para um extremo. Eu vou para onde a minha natureza me leva. Agora, se eu preciso vencer um controle, eu sou maduro, eu faço a minha parte. Arranjo um emprego, faço concurso, saio cedo de casa. Eu me protejo do controle alheio, conquistando a minha independência. Não fingindo ter uma independência.
Então a gente precisa perceber a dimensão do nosso estado de consciência. O estado de consciência é apenas uma pequena parte da mente. Então, basicamente, a gente reage ou age por conta do inconsciente. Aquilo que eu falei, a sombra, ou seja, é a personalidade do passado que existe ainda, porque sou eu reagindo sem eu nem me dar conta. Porque grande parte do que nos influencia vem do inconsciente. Por que eu fiquei tão irritado? Fiquei irritado. Se for fazer análise, eu vou entender por que eu fiquei irritado. Mas a gente fica irritado. A gente nunca viu alguém falar assim, nossa, vi fulano passar, fiquei tão generoso. Nunca fiquei generoso quando vi alguma coisa acontecer, mas irritado eu fico 3 vezes por hora. Essa pequena parte, a consciência, é a que percebe, pensa, decide e reconhece a realidade. Indica o quanto estamos despertos interiormente ou funcionando no automático. Então a gente funciona no automático, a gente reage no automático, a gente comporta sem se dar conta. E as pessoas mais despertas conseguem dar as respostas mais adequadas. Os estados de consciência variam de acordo com a evolução do espírito. Quanto mais consciência, menos automatismo e mais liberdade interior. Para chegar, precisaram sair dessa zona de conforto. Mas parece que tem uma vida plena ali, acomodada. Chico não tinha ambições materiais, mas ele vivia fora da zona de conforto e tirava todo mundo da zona de conforto sem ninguém. Ele estava vendo esses toques, o cara contando a história dele, e estava preparando, fazendo prece, preparando para sair atender a rua e passou um bêbado cantando. Aí o bêbado para, canta, aí todo mundo, Sociedade Mineira da década de 60, 70, não sei, fica em choque e o Chico começa a cantar junto. Aí o bêbado para, aí ele fala assim, e aquela outra, você conhece? Aí o bêbado canta. Aí ele cantou, todo mundo em choque, agora o Chico endoidou, tá dando confiança pro bêbado. Cantou, cantou. Aí ele falou assim, nossa, mas já acabou, canta mais uma pra gente. Canta aquela aquela eu gosto. Cantava junto. Ao que acaba a cantoria, ele convida para ir junto para a atividade e vai todo mundo junto. O cara tem a vida transformada e contou por que ele bebia, por que conseguiu se vencilhar. Tamanha era a dor, tamanho. Mecanismos comuns. Então a gente precisa entender que existem mecanismos que evitam o nosso despertar da consciência. São respostas automáticas que a gente dá no dia a dia para que a gente continue fazendo o que a gente quer fazer. A negação é uma delas. Não aceita a realidade. Nega a verdade interior. Não sou assim. Não é comigo. Nossa, mas você é muito teimoso. Não, não sou teimoso. Teimoso é quem teima comigo. Projeção. Ela vê no outro, ela não aceita em si e coloca no outro a questão. Eu não sou orgulhoso. Orgulhoso é você. Está teimando comigo, dizendo que eu sou teimoso. O orgulhoso vê o orgulho nos outros, o agressivo vê a agressividade nos outros e assim vai. A gente vê no outro, a gente vê a maledicência do outro, e vê a maledicência do outro contando para o amigo que o outro é maledicente. Justificação, explicações para os próprios erros. Já que está certo, não tem nada para mudar. Ah, mas fazer e o outro que não entende, eu sou incompreendido. Outra frase de catequese. Manuel Flamengo de Miranda diz que todas as justificativas são falsas. Toda vez que a gente disser ou dar alguma justificativa, a gente precisa dar algumas explicações sobre coisas. Mas toda vez que a gente precisa justificar, a gente está mentindo para a gente mesmo. Estamos mentindo. Ah, não vou hoje não porque tá frio. Não vou hoje não porque... Ou então vou sim. Ou então vou falar mesmo porque fulana... Ah, falei mesmo. Toda justificativa que a gente dá mascara
alguma coisa que a gente está querendo esconder da gente mesmo. E a fuga interior. Procura distrações para não pensar no seu conflito psicológico. E aí a gente tem aí, hoje em dia, se antigamente já tinha o controle da TV remoto como algo que a gente conseguia, cambiando, sei lá, 5 canais, já era uma fuga. Hoje, com o celular na mão, que a gente só faz isso e vê. Eu faço um desafio de todo mundo que faz isso, eu faço bastante, depois do quinto, lembrar qual foi o primeiro que viu. Quinto no Instagram, na quinta passagem, ou no TikTok, na quinta passagem, qual foi o primeiro mesmo que eu vi? Eu não lembro. Às vezes é uma coisa fixa, mas eu vi 200. E aí passou 1h30. Eu não lavei a louça, não organizei a casa, preparei o que precisava preparar, fiz a janta e aí eu vou comer de todo jeito. E aí a justificativa para comer mal é o quê? Tenho tempo. Se eu ficasse 20 minutos a menos, ou na TV, ou no livro, ou no WhatsApp, a gente não estava fazendo algo que seria por nós. Poderia ficar 20 minutos a menos dentro da casa espírita, inclusive. Para poder comer melhor. Olha, para poder conseguir comer melhor, eu vou ter que tirar um dia de atividade da casa espírita. Vou aqui 5 vezes, vou 4. Porque um dia eu vou preparar a janta para a semana inteira. Não é equilíbrio? Não é coerente? Não é por mim? Então, essas distrações, essas questões que nos fazem fugir, podem ter um verniz nobre. Não precisa ser necessariamente coisas materiais ou mundanas. O que é material, o que é rotineiro, o que é corriqueiro, é o trato que a gente dá às atividades. Então, estar aqui falando para vocês pode ser, se isto não estiver fazendo efeito em mim, uma atividade materialista. Vocês podem estar aproveitando, alguém pode tirar uma estrela com essas palavras. Mas se eu não estou aproveitando também, é uma atividade materialista minha. Há benefícios, mas eu preciso estar integrado com o que eu estou fazendo para que eu também tenha esses benefícios. Porque senão vira fuga. Aí eu faço, assumo todos os compromissos, posso. Ainda mais com o chat GPT, que faz essas imagens, olha, ele fica até bonito, todo mundo fica impressionado. Mérito nenhum, foi só pedir para fazer. Mas se eu não faço isso integrado, é só palavra e PowerPoint. Despertar da consciência começa quando a pessoa aplica a si mesma a ferramenta. Ora, observa as próprias reações, reconhece os seus erros e aceita aprender com eles. E a gente vai para extremos aqui, porque a gente até observa as próprias reações. Quando a gente começa a reconhecer os erros, a gente resolve contar para todo mundo que errou. Aí o outro, que não observa as próprias reações, começa a usar aquilo que a gente fala para ele contra a gente. Aí a gente criou um mecanismo de boicote. Olha como que a gente, quando começa a raciocinar, a gente vai encontrando caminhos para mantermos-nos na zona de conforto. Eu reconheço os meus próprios erros e não preciso contar para ninguém. Pô, vacilei. Se tem a ver com o outro, tudo certo. Se não tem, só reconhecer. Pô, vou tentar fazer diferente. E como se reconhece? Tentar fazer diferente. E aceita aprender com eles. A gente aceita, realmente, não deu certo disso. Tá tudo bem. Vamos fazer de outra forma. Não tem juízo. Se a gente for, às vezes eu vou fazer uns exercícios quando a gente começa a estudar a reencarnação, não a reencarnação individual, mas a questão da justiça divina e o tempo que a reencarnação, as pessoas vão passando, a lei divina não está preocupada com o seu erro específico. Porque existe a ferramenta de correção. É quase como é automática. Na distância do tempo, se a gente visse a vida do outro ou a nossa numa linha do tempo, aqueles erros que aconteceram e que vão acontecer
eles estão ali. Na média, na trajetória, existe. O que a lei divina pede é que você aprenda e que faça diferente para que não sofra, para que tenha uma nova percepção e que, ao ter novas percepções, passe a integrar a justiça, a lei divina, para fazer a construção do mundo melhor. Então, esse processo. Então, o errou, acabou? Não, não acabou, vai nascer de novo, mas há as consequências e você vai arcar com elas. Porque é do jogo, é natural, acontece. Não está preocupado com o erro, está preocupado com os mecanismos de aprendizado para acertar. É o aluno que repete de ano que só vai ter que fazer o ano de novo. Só que ele faz o ano de novo com o conteúdo do ano que fracassou. Ele não zerou a cabeça. Então ele vai ter algumas facilidades, mas vai ter outras dificuldades. E ele vai enfrentando, vai passando. E a gente chega nessa prisão psicológica, que é essa zona de conforto. A zona de conforto é um mecanismo de fuga do enfrentamento anterior, interior. O apego às ilusões e o medo de crescer é o que move as pessoas para esse suposto conforto. Então as pessoas estão acomodadas em situações ruins. Eu estou acomodado em situações ruins. Eu aceito passar por determinadas coisas que não precisaria passar. E aí, quando a gente passa por determinadas coisas, e a gente tem uma noção de espiritismo, a gente diz que, não, estou pagando. Não é nada, você está longe do seu problema, você não devia estar fazendo aquilo, aquilo não é um karma nem existe. Karma é uma visão de culpa e punição que a justiça divina não é assim. É aproveitamento das experiências, é amadurecimento. E a zona de conforto está fixada na persona. A persona sou eu fazendo palestra para vocês. O que vocês enxergam de mim e é o esforço que eu coloco para que eu seja simpático, que eu seja cordial, que eu tenha ali uma didática e todo mundo entenda e que gostem de mim dessa validação. A persona é isso. A persona não sou necessariamente eu. Só que a gente usa a persona em ambientes sociais. Eu não posso ser eu o tempo todo e a gente não pode ser a gente o tempo todo, porque a gente precisa de um verniz, de ferramentas para convívio social. Porque se eu diminuir um pouquinho as minhas vontades, você diminui um pouquinho as suas vontades, a gente pode casar vontades e conviver em sociedade. Persona é isso. Por representar o eu gerado pelos outros, foge da autenticidade, evita conflitos internos e permanece superficial. Tem medo de confrontar a sombra por apego ao ego infantil. Então eu não vou mudar porque eu sou assim e assim eu me protejo. Assim ninguém fala para mim e sai se achando melhor do que eu. Então eu sou firme, eu não abaixo a cabeça, vou, enfrento, faço, falo. E resiste ao processo de individuação, ser ele mesmo autêntico. Jesus completou o processo de individuação. O processo de individuação é um processo que o espírito ele vai amadurecendo e ele vai sabendo o que ele é. Ele vai se tornando um indivíduo que se conhece e se compreende. Então, esse é um processo de individuação, ou seja, cada vez mais que eu caminho com consciência, eu caminho num processo autêntico de entender quem eu sou. Um exemplo muito interessante do processo de quem está fazendo processo de individuação público é o irmão do rei, do príncipe William, o Henry. Henry? Harry. Ele abriu mão daquela vida para ser o que ele quer ser. Ele não precisa julgar, né? Mas ele abriu mão de uma vida, ele abriu mão de uma série de estruturas que colocavam coisas, o que ele poderia colocar coisas na frente dele, mas ele resolve, não, vou viver minha vida em outro país, vou fazer as coisas de outro jeito, vou responder do jeito que eu entendo. Então ele está numa busca de entender a individualidade dele. Ele não precisa da estrutura social
Ele pode, no contexto dele, abrir mão disso. Tem outras responsabilidades, mas ele assumiu. Se no final vai dar certo para ele, aí é com ele. A gente precisa fortalecer. Imagina se a gente pudesse ser autêntico e a nossa autenticidade fosse reconhecida. Que a gente precisa brigar e que a gente reconhecesse a autenticidade do outro. E a minha autenticidade eu quero reconhecer. Mas se o outro é diferente de mim, aí eu já não quero reconhecer. Porque aí dá trabalho, me tira da zona de conforto, aí eu tenho medo de como que eu vou conviver com doido, como que eu vou falar diferente. Um filho é de um jeito, outro filho de outro, tem que tratar de formas diferentes, não tem jeito, é diferente. Um entende de um jeito, outro entende do outro, é adequado para o público. Protege o ego para não enxergar medos, invejas, ciúmes, fragilidades, dependência emocional. O ser humano tende a repetir padrões conhecidos porque o inconsciente busca segurança, mesmo que isso mantenha o sofrimento. Preferimos o sofrimento conhecido ao crescimento de... Então, para sair da pressão psicológica e alcançar a noção de individuação, precisamos ser autênticos, como somos verdadeiramente. Integrar o consciente e inconsciente. É raciocinar. Por que eu vou reagir? Por que eu reagi? Então vou tentar reagir, vou segurar. Decisões refletidas para bloquear os impulsos. Aqui não está nem sugerindo fazer diferente, não. É bloquear impulso. É o primeiro... É o start. É acender a luz e botar a mão na lâmpada. Bloquear o impulso. Superar a persona. Sem confundir o verniz social com a artificialidade. Muitos de nós se confundem, ou seja, eu não sou a pessoa que todo mundo convive. Eu sou eu e eu tenho esse verniz social. E quando a gente começa a se confundir com eu sou muito bom porque eu faço as atividades, ou eu sou muito competente porque eu trabalho, ou eu sou muito forte porque eu aguento, a gente começa a confundir isto com quem a gente é de verdade. E aí a gente para de prestar atenção em quem a gente é, porque isso nos coloca numa zona de conforto, de aplauso, reconhecimento, de atenção, mas faz com que a gente abra um caminho gigante para que a sombra cresça e a gente seja engolido por ela. Assumir a própria totalidade. Consciência desperta para uma autoiluminação. E a iluminação é auto. Não adianta eu obrigar o outro. O anjo da libertação não pode proibir, ele não pode conduzir o livre-arbítrio alheio. Ele conduz a dar a chance. Quer se tornar? Quer fazer? Vem, vamos tentar junto. Então, essa historinha trouxe alguns pontos essenciais que a gente precisa tratar, porque a gente falou da zona de conforto, que era aquilo, mas existem outros pontos que são importantes, dada as respostas das nossas personagens. Amor que liberta versus o amor que aprisiona. Porque alguns falaram que não poderia por conta dos filhos. A borboleta mentiu. Porque ninguém deixa de fazer por conta de parente. Deixa de fazer por conta de filho, por conta de pai, por conta de mãe. Parente é um genérico que não existe. Quando a gente fala que tem que buscar um parente em algum lugar, a gente está dando uma justificativa porque a gente não quer encontrar com a pessoa. E a borboleta sofreu as consequências da mentira. Porque a mentira construiu nela ali um caminho vibratório que atraiu o caçador. A gente pode até fazer uma, que não está no estudo de hoje, mas a gente poderia fazer até uma parêntese sobre obsessão. Aquela dor, aquela aflição da borboleta é tal qual uma dor que enfrenta as questões obsessivas. E como que ela encontrou a libertação? Quando ela mudou a faixa. Ela buscou os lugares que ela conhecia, que ela estava acostumada. Quando ela muda a faixa e lembra do anjo, ela se protegeu. Obsessão não é nada mais do que um foco único num tema. Richard Simonetti diz que é um torcicolo mental. Torcicolo é aquele que a gente fica com o pescoço durinho e só olha para um lado.
Obsessão. Não é porque eu tenho mais sensibilidade do que o outro, porque o espírito, porque não tem espírito porque tem processo obsessivo. Mas se não é esse, seria outro. Porque o que faz é o foco único. E aí o foco único é é a pessoa do controle, ou a pessoa avarenta, ou a pessoa medrosa. Ela tem medo em tudo. Às vezes tem medo de andar de carro, às vezes tem medo de mudar de cidade. Esses medos são pontuais e são a ponta de um iceberg, que é o medo da existência. E aí esse medo da existência é o que movimenta o foco. E aí o foco medroso, sabe, como é o único foco da existência, abre caminho para um processo obsessivo. Como que a gente sai desse processo obsessivo? No caso do medroso, sendo corajoso, pensando em outras coisas, mudando posturas, mudando atitudes, saindo dessa zona de conforto. Saindo dessa zona de conforto, o indivíduo desvincula do medo e afasta, porque ele aprendeu a se proteger e aprendeu a receber o benefício da ajuda dos anjos da guarda, dos benfeitores. Então, voltando para o tema. Não está no estudo, mas acabei de colocar. Obsessão. Amor que liberta versus amor que aprisiona. O verdadeiro amor não impede o crescimento. Ele sustenta, mas não controla. Se exige renúncia total de si mesmo, não é amor. Se eu preciso fazer que o outro mude para se adequar ao meu jeito de ser, aquilo não é amor. Os pais não existem apenas para os filhos. Eles são espíritos em jornada própria. Os filhos. Com provas pessoais, aprendizados individuais e necessidades de crescimento interno. Quando toda energia é canalizada apenas para a família, pode haver um bloqueio da individuação. Homens não sabem o que é isso. Mulheres sabem o que é isso. Mães sabem o que é isso. Então, às vezes, a mãe abre mão da existência para cuidar de uma criança que fez 18 anos e vai sair de casa, e ela faz o quê? Ela colocou tudo que ela tinha na condição de mãe. Quando, na verdade, ela poderia ser mãe, ser profissional, ser amiga, ser amante, né, no sentido de ter um marido, ser uma pessoa divertida. Não, ela se coloca numa condição de maternidade. O que, aos olhos de muita gente, é nobre, porque é Deus, né? Tem até as histórias bonitas. Mas se boicota, se bloqueia. O risco do sacrifício desequilibrado. Existe uma linha tênue entre cuidar com amor e anular-se em nome do outro. Quando os pais se anulam completamente, podem gerar frustração interna, projeções das frustrações nos filhos de forma inconsciente e estão ensinando, sem perceber, um amor baseado em culpa e obrigação. Vou fazer porque eu tenho que fazer. O carnal que diz assim, o filho chegou, não deu notícia, sumiu, a mãe ficou desesperada. Quando ele entra em casa, a reação da mãe ou do pai deveria ser o quê? Agradecer, abraçar, chegou bem, porque a minha preocupação era em nome da segurança. Tá seguro, porque o amor não é incondicional, então tá seguro, tá tudo certo. O que a gente faz? Avisa, não dá, a gente faz um escândalo, põe de castigo, faz, não sei, briga. Aí o indivíduo faz o quê? Vira as costas e sai de casa. Imediatamente. Deixa preocupar de novo, porque aí vai se vingar. E fica nesse conflito. Visão espiritual do vínculo familiar. A família é a escola de amor. Não pode ser prisão da alma. E a gente usa as nossas histórias familiares para justificar e basear muita coisa das nossas condutas. Os filhos são posses, os filhos não são posses. São espíritos que têm itinerário próprio. Pais são guias temporários, não seres à anulação. Guia também percorre o caminho. Guia também está na jornada e tem suas dores, suas angústias, seus medos, suas necessidades. O papel dos pais é amar, orientar e preparar para a autonomia. Amar a família não pode significar abandonar a própria jornada.
Pais também são almas em crescimento, não apenas cuidadores. Amar é se perder no outro. Amar não é se perder no outro. É relacionar-se sem deixar de ser si mesmo. Então, se eu não gosto de fazer feijão, eu até faço coletivamente, mas não vou fazer todos os dias. Quem quiser comer feijão, faça o seu feijão também. O amor saudável é aquele que educa para a liberdade, não para a dependência. E os benfeitores? O anjo da libertação representa a verdade. É o tema principal do nosso. O anjo da libertação é o ponto alto, é onde o benfeitor quis chegar com o texto. O anjo da libertação representa a verdade e mostrou ser um verdadeiro benfeitor. Pregou para quem o procurou, sem exigir o preconceituar. Imagina se ele fala, não vou falar para o abutre, só come carniça. Dava dar a chance. Vai que muda. Vai que aquele entende e aquele muda a postura. Revelando um princípio fundamental. Os benfeitores cumprem a parte que lhes compete. Fielmente. A ajuda não é invasiva, então a gente precisa querer. O anjo da guarda não vai dizer o que precisa ser dito. Não vai invadir se você não quiser a ajuda. Mesmo a gente dizendo que quer da boca para fora. Ele conhece o fluido, ele sabe o que quer, sabe o que não quer. Conhece o indivíduo antes de reencarnar. Então ele já sabe como que o outro pensa, já sabe o que o outro faz, já conhece de muito tempo. Não impõe, eles oferecem. Entendem que a transformação não é forçada, ela é natural e ela faz parte do tempo e do interesse de quem quer. Respeitam os limites de cada um e não enxergam retorno. Então eles não obrigam. O Chico conta aquelas histórias do Emmanuel, mas assim, era o Emmanuel e era o Chico. Era a tarefa. Ele não obrigava o Chico nas questões do Chico. Ele obrigava o Chico nas questões da tarefa. Aí era o patrão falando com o empregado. Não era o anjo da guarda falando com o tutelado. Tanto é que o Chico dava as respostas lá e ele deixava se meter em confusão, deixava dar a resposta errada, porque era o processo de amadurecimento daquele espírito. Mas na tarefa ele cuidava da tarefa, porque a tarefa era maior. Algo que estava para além do controle de todos eles. Então, precisava da ajuda. Os benfeitores espirituais não constrangem consciência. A evolução não se dá por imposição, mas por adesão íntima. A gente precisa querer. A gente precisa estar disposto. O bem respeita o tempo de cada um, pois sabe que toda transformação verdadeira nasce de dentro para fora. Sou eu comigo mesmo, em silêncio, quem vendo. É solitário, é triste, porque não tem aplauso. Tem benefício, tem as dores. O crescimento vem nas dores que a gente. Busquemos manter então a sintonia com estes seres abençoados diariamente, orando, bendizendo a presença deles em nossas vidas. É o mínimo que devemos fazer. Então, nesse processo de troca, a gente é muito materialista, a gente nem lembra que tem abençoar, mas o abençoado está ali o tempo todo, ou boa parte do tempo, a gente vai se fechando, porque é a nossa zona de conforto. É a nossa zona de conforto. Tem uma técnica, né, de orar, eu tenho uma dúvida, uma questão que eu preciso resolver, seja ela de ordem oral, seja ela de ordem material. Trocar de cidade, trocar de emprego. A gente faz uma prece, abre uma página, que o anjo da guarda, a partir da página, vai mostrar caminhos. Eu não abro página, porque se eu abrir página, eu vou ter que ler a página, eu vou ter que entender a página e eu vou ter que seguir a página. Tem falta de respeito maior do que essa? Tem.
saber disso tudo, ler a página e ignorar a página. É uma relação delicada. Ele vai desistir? Ele não vai desistir. Mas fica evidente a nossa falta de maturidade que a gente precisa. Precisa entender que é o nosso processo. A gente precisa fazer. Vai ser doloroso, que vai sair da zona de conforto, que vai fazer com que a gente dê respostas para questões que talvez a gente não queira, porque é gostoso passar pelo sofrimento. Porque aí eu paro de crescer, ponho a culpa de todas as minhas tristezas no outro. A vida é ótima, porque a culpa é do outro. Foi o marido que me criou, foi minha mãe que me criou, foi meu pai que criou. Foi a cidade que eu cresci, foi a classe social que eu vivi. E aí a culpa é do outro. Então, busquemos manter a sintonia com esses seres abençoados que estão aqui nos auxiliando nesse processo de autoconhecimento, de auto-iluminação, orando, bendizendo, que é o mínimo que a gente pode fazer. Muito obrigado. Bom. Obrigado, Ramon, e pelas reflexões, mais uma vez, trazendo um pouco de Joana de Ângeles também para a gente pensar e meditar um pouquinho, né? Acho que a casa espírita, né? Eu fico, às vezes, pensando nas pessoas que chegam à casa espírita, né? Elas chegam deixando as suas zonas de conforto, né? Procurando alguma coisa, né? Você não sabe exatamente o que a pessoa está procurando, mas você sabe que ela saiu, foi para um lugar desconhecido, um lugar onde ela não conhece as pessoas, não conhece, às vezes, a doutrina, e busca uma coisa, e a gente também não sabe o que é. Então, a pessoa chega, por isso a grande preocupação, né, que a gente tem, principalmente aqueles que vieram, né, pela dor na casa espírita, né, que são os dois convites, ou é o amor ou é a dor. Um dos dois vai nos trazer na casa espírita, né? E quando aqueles que vieram, né, aqui, como eu, né, pela dor, né, um dia, você valoriza muito isso, né? Porque você olha no outro quem você chegou uma vez na casa espírita, apavorado, sem saber o que ia encontrar, ouvir palestra. O que é esse negócio de palestra? Será que é palestra mesmo? Aí fala assim, depois tem um tal de passe ali. Esse negócio de ter passe aqui é complicado. O que é esse passe? A sala fechada aqui, eu não vou entrar não, vou ficar aqui fora, aqui vendo. Então, são as suas defesas, né? Seus mecanismos de defesa, que é muito difícil você ir se soltando aos pouquinhos, né? Você vai entrando na sua zona de conforto, transformando a casa espírita na sua casa. E esta é a grande questão, né? Como é que a gente consegue transformar a casa espírita, deixar de ser a casa do outro, para ser a sua casa, o lugar que você vai e vai se sentir confortável, porque você está entre amigos, é uma família, né? Você está com as pessoas que você gosta, você está no lugar que você gosta, você está na vibração que você gosta e você passou realmente a se sentir confortável. Mas é uma transformação e muito difícil, muito difícil. É que alguns de nós já passamos por isso há tanto tempo que você já vai esquecendo o que é entrar na casa espírita pela primeira vez, entrar num lugar desse, um salão desse enorme. Aí aparece um cara barbudo desse, assim, que é o Ramon ali, você fala assim. Olha que a gente conhece a sua mãe ali, seu pai. Para quem não sabe, o Ramon foi evangelizado aqui na Casa Espírita, então chegou, a gente já sabe aí como é que ele chegou aqui, né? Então tá bom. Já a gente vai conversar aqui, ó, agora que eu vi a mãe dele, a mãe dele está se escondendo ali, mergulhou ali para baixo já, ali, sabe? Ó.
Coitado da mãe. Ainda tem que ouvir isso, né, Suzana? Mas não se preocupa não, que está tudo gravado, tá? Vai ficar no YouTube, daqui a 20 anos você também está... Tá bom, amigos, vamos então aos avisos, né? Marcinha já me passou os avisos. Primeiro deles, né, aqui durante a Copa, nossas reuniões públicas acontecerão em seus dias e horários normais. Então, a gente vem fazendo reuniões, muitas pessoas não gostam aí de futebol, né? E a Casa Espírita funciona normalmente nas suas reuniões públicas. Então, só para avisar aí para vocês. Outro aviso é com relação ao estudo sistematizado da doutrina espírita, né? Que nós vamos ter, então, a turma 15, né, que é a 15ª turma da casa, que vai começar no dia 4 de agosto, né? Então, e essa é uma turma que ocorrerá durante o dia, né? É uma terça-feira, de 15h30 às 17 horas. Na verdade, vai ser a nossa primeira experiência, né, de fazer o estudo sistematizado da doutrina espírita durante um horário diurno, né? Hoje o mundo está mudando muito, nós estamos tentando também acompanhar essas mudanças do mundo. Outro é com relação a Momentos com Jesus, 2026, né, que nós teremos, então, domingo, dia 20 de setembro de 2026. Quer falar alguma coisa, Ramon? O Momento de Jesus, com Jesus, é um evento muito especial que a nossa casa ajuda a organizar. É um domingo que a gente vai passar o dia inteiro num lugar muito aconchegante, muito confortável, que é o campus da Faculdade de Veterinária da FESO. Tá? A gente vai abrir as inscrições a partir de 1º de agosto. E vão ouvir falar de Momentos com Jesus até o dia do evento. Nós já vamos começar a alimentar a vontade de querer estar juntos. Temos vagas para trabalhadores, temos vagas para participante. É um evento que as inscrições vão abrir ainda e a gente trata dois temas. Um tema da manhã, em sala de... não é palestra, é sala de aula, é perguntando, é ouvindo, é conversando em grupo. E é o primeiro tema, é o despertar de Nicodemos, quando Nicodemos interage com Jesus e pergunta como é que faz para se tornar melhor. Jesus, vamos de novo. E o segundo é maravilhoso, é mais bonito ainda, que é como Jesus forjou Pedro para sua transformação. Então a gente pega os temas, as passagens bíblicas, a gente estuda ela detalhe por detalhe, com muitos pensadores espíritas, teólogos, a gente entende cada detalhe da mensagem de Jesus e a gente sempre fazendo isso a partir da mensagem da doutrina espírita. Né? Comecei apanhando com 5 anos, que não é necessariamente apanhando, né? Mas é uma forma de se falar, porque ia-se obrigado à evangelização. Mas o MCJ é um evento que antigamente a gente chamava de GET. É um evento que tem mais de 30 anos. E a gente tem a felicidade de participar de quase todos eles, mesmo sendo muito jovem como eu. Então, o convite está aberto, a gente começou a divulgar, as nossas redes estão começando a fazer as chamadas e tudo mais. O convite está aberto a todos e vamos estar juntos lá no dia 20 de setembro. Obrigado, Ramon. Bom, uma outra casa espírita, Nosso Lar, né, pediu para a gente também começar a divulgar que no dia 26 de julho, às 10 horas, né, eles farão um stand-up com Léo Ritter, O Riso é uma Prece. Então, estão fazendo umas campanhas para arrecadar fundos, né, uma casa irmã, aí a Sandra me pediu para anunciar aqui para vocês, né, que eles que desejarem ali, né, nos procure, a gente serve de contato, vá no Nosso Lar mesmo, que é onde eles têm. Então, estão vendendo meia entrada a 30, solidário 40, inteira a 60. É um stand-up de uma pessoa espírita, eu não conheço, mas pretendo ver lá também. Vou lá para conhecer ali,
tá? Por fim, né, Márcia? Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Edilene, antes disso, nossa diretora, garota propaganda, vai falar aqui para vocês. Boa, boa. Então, pode começar. Pude. Bom, mulheres na casa espírita brigando por sapato no bazar é uma experiência interessante para ser vivida, realmente. Realmente. Mas vamos nós aí. Mas então falávamos, quem nos visita pela primeira vez, aí, nossa companheira, como é seu nome? Kátia, né? Seja muito bem-vinda, Kátia. Mas, pois não, Maria, como é que vai? Levantar na sua mão, né? Por livre e espontânea vontade aí dos dois. Como é que são os seus nomes, por favor? Marcos Antônio. Laura, né? Laura e Marcos, sejam muito bem-vindos aí. Espero que tenham gostado aí do estudo. Querendo também alguma informação sobre a casa, será sempre um prazer para a gente ajudar, tá bom? Mais alguém? Não? Bom, então vamos lá, vamos fazer a nossa prece então de encerramento, para depois iniciarmos aí o trabalho de passe nosso, né? Lembrando que o passe não é obrigatório, aqueles que desejarem tomar, aguardem então que nós chamaremos. Quer você fazer a prece para a gente, por favor? Mestre amado Jesus, sabedores que somos, Senhor, que a nossa existência é um livro, mas, apesar do livro da vida, temos alguns livros que vamos escrevendo ao longo da nossa existência. Estar na casa espírita, ouvindo palestras, estudos. Desta forma, desenvolvemos um livro que pode ser lido por outras pessoas, e cada palestra, cada estudo é interpretada por cada um de nós de forma diferente. Encaixe em nossa existência, muitas vezes em momentos que precisamos ouvir exatamente aquilo. Que possamos fazer do livro nossos estudos dentro da doutrina. Páginas de amor, de alegria, de
de acolhimento a todos a nossa existência, à nossa volta. Que possamos levar as boas vibrações dessa noite para os nossos lares, irradiando a nossa família, e possamos retornar em paz. Que assim seja, Senhor.